Então, gente, equipamento novo. Vou fazer os vídeos hoje. Vou inaugurar hoje o equipamento novo. Vou fazer o vídeo da minha webcam. Webcam porque minha máquina ela não tem sistema de webcam. E assim, hoje eu vou inaugurar inauguração de novos equipamentos com uma curiosidade. Hoje eu fui no centro do Rio, né? E fui comprar esses equipamentos que eu tô mostrando aqui pra vocês aqui. Microfone, um tripézinho novo, porque o meu já tava meio que velhinho. E assim, voltando do metrô, um jovem de faixa etária entre 17 e 18 anos, ele perguntou pra mim se poderia orar pra mim por um minuto. Eu, poxa, pode. Mas antes de começar a oração, perguntei de qual igreja ele era. Ele falou que era da Batista aqui, da rua Cauiá, aqui no bairro de Colégio. Bairro aqui perto de casa, aqui onde eu moro aqui. Acho que fica uns 10, 5 minutos. Eu, pô, legal. Mas quando eu fiz essa pergunta de qual igreja ele era, ele perguntou se eu já fui crente. Eu, cara, não, mas eu frequentava algumas igrejas. Eu, porque crente todo mundo é, né? Basta você crer. Se você crê em Deus, você é um crente. Mas eu perguntei pra ele, pô, frequentei algumas igrejas aqui pra saber qual eu queria me batizar, que eu tava pretendendo na época, essas coisas, mas enfim. Aí, legal, nessa discussão pô, quase de que a igreja era, ele, poxa, por que você não volta? Ele me fez a pergunta, por que eu não voltava a frequentar? Eu, cara, assim, eu respondi pra ele que justamente eu descobri que o meu tempo, assim, experiência de vida me fez abrir os olhos que para mim ter me individuar, assim, meu íntimo com Deus, eu não necessito de igreja, não necessariamente de uma igreja. Ele perguntou por quê? Porque qual era a minha visão que eu tinha de igreja? Eu falei para ele, pô, cara, olha só, a igreja para mim eu vejo como uma escola. É como você vai numa escola para aprender português, matemática, ciência, filosofia, essas coisas. Se você está na dúvida, você pergunta ao professor. E mesma coisa o pastor. Em vez de ser português e matemática, é a Bíblia. Se você tem alguma dúvida sobre um capítulo, um versículo, ou até mesmo a palavra que o pastor está ministrando, você vai lá com ele como um professor, que para mim essa é a função dele, ele vai lá tirar suas dúvidas. O mais engraçado é que ele tentou explicar para mim, jovem, 17 anos, está começando a vida agora, né? Que a gente precisa sim da igreja para poder ter intimidade com Deus. Ele tentou dar as explicações dele, tentou. Foi curioso, foi legal. A gente até compartilhou com assim, certo conhecimento, eu achei legal. Ele tentando explicar para mim, tentando. Eu até perguntei, assim, e ele nessas explicações, tentando mostrar para mim que nós dependemos da igreja para poder ter uma certa intimidade. Ele falou que entendia do meu ponto de vista, do meu lado, mas precisávamos da igreja para poder ter nosso lado íntimo com Deus. Eu falei, não, cara. Eu acho que a intimidade com Deus, ela é individual, ela é de cada um. Ela não é uma escolha coletiva, não é um pensamento coletivo, ela é individual. Cada um tem sua intimidade com Deus. Assim, ele tentando desconversar foi legal, mas eu vi que falta um pouco mais de experiência para ele, mas é aquilo. É minha individual, é o meu pensamento, é como eu vejo e é minha intimidade. Então eu acredito que cada um tem sua própria intimidade com Deus, cada um vê o mundo, vê a religião da forma que quiser, tem a sua própria fé, seja baixa, seja alta, mas enfim. E foi curioso, foi curioso que ele tentou sabe, tentou me convencer. O cara tem que me convencer muito, porque algumas experiências de vida te faz abrir os olhos, te faz ver as coisas como ela é agora e como era na mesma época, quando a gente tem essa idade ainda conhecendo a vida, como era alguns anos atrás. Mas foi bem legal esse compartilhamento de conhecimento, digamos assim. Ele assim, até deixou essa, essa ressalva que ele estava compartilhando desculpa, conhecimento comigo. Cara, acho que foi muito curioso sobre intimidade e independência religiosa. Eu gostei muito desse papo. Acho que levamos uns 3, 4 minutos conversando. Até pediu, me fez o convite para conhecer a igreja dele. Foi bem legal mesmo. Teve alguns detalhes até que ele me falou que eu até esqueci.
e tentando explicar. Eu falei até pra ele, cara, eu acho que a igreja, cada um de nós somos a igreja, é o coração, nosso coração é a igreja, é a casa do Senhor. Então, eu deixei essa ressalva que não necessariamente não dependemos da igreja para chegar a Deus. Eu acho que eu até falei para ele, cara, quer chegar a Deus? É, ora, senta-se, ajoelha de noite antes de dormir, ora, abre o seu coração, aceita Jesus, porque eu acho que no momento que você depende da igreja para chegar a Deus, você quebra aquele capítulo e versículo na Bíblia que diz que você só vai ao Pai quando aceita Jesus. E no caso, eu vejo assim. Tô falando aqui por mim, gente. Tudo que eu tô falando é meu. É o que eu vejo, o que eu penso e o que eu acho. Como já falei, cada um tem sua forma de pensar, é livre. Ou seja, está numa democracia, né? Uma democracia. Mas é isso, foi legal. Uma curiosidade que eu gostei muito de compartilhar. Um detalhe que eu gostei muito, que eu queria muito compartilhar aqui. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, fiquem na paz, cuidem-se, vamos lutar pelo nosso país. Ah, e por falar em luta pelo país, hoje está tendo até uma. Tá tendo a Comic Con dos conservadores. Para quem não sabe, é o CPAC. O CPAC é um movimento conservador independente que já acho que está nos Estados Unidos há 30 anos, que é rolar nos Estados Unidos. É o maior movimento conservador do planeta. Chegando agora no Brasil, acho que deve estar na segunda e terceira edição, não me lembro. Mas é muito bom mesmo. Aborda vários assuntos, desde temas políticos a temas religiosos, e sempre abordando a questão da Deus, pátria, família, liberdades individuais, democracia, contra totalitarismo, contra regimes ditatoriais, essas coisas. Mas sempre prezando a liberdade individual. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Boa noite e fui.